No pântano bielorrusso, onde o nevoeiro sufoca os sons e os pontos de referência, tanquistas soviéticos em um Sherman do Lend-Lease ouvem a aproximação da armada alemã. Corações batem em uníssono com as lagartas do inimigo, e dentro da tripulação explode o horror. O municiador deixa cair o projétil, gritando sobre suicídio, e tenta fazer o tanque recuar. O comandante reprime o motim com um golpe brutal, transformando o medo em fúria. Detalhes macabros, como o fogo lambe a blindagem e homens se contorcem na fumaça. Mas isso é apenas a cortina. Fato intrigante. Eles chegaram tão perto que viram o cigarro nos dentes do oficial alemão. O que esconde essa manobra de desespero? Veja até o fim. Lá está a verdade cruel sobre o preço pago para deter o rompimento. Junho de 1944. República Socialista Soviética da Bielorrússia. Operação Bagration. O pântano não é uma paisagem. É um ambiente agressivo que tenta digerir 30 toneladas de aço americano. Um nevoeiro pesado e oleoso paira no ar. Leite. Visibilidade zero. Nada vezes nada. Nesse mingau esbranquiçado, afundam sons, referências e o bom senso. Cheira a lodo podre, água estagnada e o cheiro químico e penetrante do combustível americano. Esse cheiro é inconfundível. Equipamento estrangeiro. Guerra alheia em terra natal. O tanque Sherman M4A2 está parado sobre a instável estrada de toras, cravando os chevrons das lagartas nos troncos escorregadios e limosos. O motor trabalha em marcha lenta. A vibração monótona é transmitida através do piso de aço para as solas das botas. Sobe mais alto, ecoa como um tremor nos joelhos e trava na espinha. Para a tripulação, esse zumbido é a única confirmação de que ainda estão vivos. Se o motor morrer aqui, neste atoleiro, o Sherman se transformará de unidade de combate em vala comum, antes mesmo do primeiro disparo. O comandante do tanque, tenente da guarda Viktor Gromov, pressiona o rosto contra a almofada do periscópio. A borracha está úmida, pegajosa de condensação. Diante dos olhos, apenas uma névoa turva. O tríplex é inútil. Colocar a cabeça para fora da escotilha significa expô-la a um estilhaço perdido ou a uma bala de atirador, que pode vir desse leite a qualquer segundo. Gromov sente uma gota fria escorrer pelas costas, sob a túnica encharcada de suor. Não é calor. É a fisiologia do medo, processada pelo organismo em uma concentração fria. Primeiro, aqui é o terceiro. Responda. A voz de Gromov no laringofone soa abafada, mecânica. Nos fones de ouvido, apenas o estalo da estática. O éter está morto. O rádio, esse CR-506, é uma estação americana excelente e potente, mas agora capta apenas o ruído branco da atmosfera e a interferência de frentes de tempestade em algum lugar no oeste. Eles estão cortados. Isolamento total. O batalhão avançou, ou queimou, ou virou no lugar errado em uma bifurcação que não estava no mapa. A topografia aqui é o terceiro participante do conflito, e ela joga contra todos. Mudo, camarada comandante? A voz do municiador, Sargento Erokin, falha e afina. Parar com o pânico. Gromov não aumenta a voz, ele apenas constata o fato. Escutar o horizonte. Dentro da torre é apertado. Os americanos se orgulham da ergonomia, dos assentos de couro, do revestimento interno que impede que estilhaços da blindagem cortem a tripulação ao serem atingidos. Mas quando você está trancado numa caixa de aço no meio de um nada hostil, esse conforto parece um escárnio. Lend-Lease, bela máquina, alta, alta demais. O perfil do Sherman ergue-se sobre o pântano como um farol. Para os artilheiros alemães, essa silhueta é um presente. Laterais planas e verticais. Nada de ângulos racionais de inclinação, como no T-34. Ângulos retos são armadilhas para projéteis. 75 mm de blindagem frontal soam bem no papel. Na realidade, contra o zoológico alemão, é apenas papelão.
Gromov sabe as especificações técnicas de sua máquina de cor. Ele sabe que este tanque é um conjunto de compromissos. O motor a gasolina sob a traseira é um risco de incêndio elevado ao absoluto. Um acerto sortudo no compartimento do motor e a gasolina americana de alta octanagem transformará a tripulação em tochas em 3 segundos. Eles estão sentados em um barril de pólvora ao qual já encostaram um fósforo. O motorista mecânico, Sargento Colhada, ex-tratorista da região de Ryazan, agarrou-se às alavancas de controle com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Suas mãos, pretas de óleo e sujeira entranhada, tremem. Não de medo do inimigo, mas de tensão. Segurar a máquina de 30 toneladas nos troncos escorregadios da estrada é trabalho para um equilibrista de circo, não para um tanquista. Um movimento errado na alavanca, um tranco na embreagem, e a lagarta deslizará para o pântano. O tanque deitará de barriga, e então, acabou. Fim. O pântano sugará lentamente, com um som de sucção, sem deixar nem mesmo uma mancha de óleo na superfície. Colhada, não deixe cair a rotação, comanda Gromov. Mantenha tensionado. Mantendo, comandante. Está esquentando a desgraça. A água no radiador está fervendo. Rouqueja o motorista. Dentro do compartimento de combate, o ar é pesado. Uma mistura de cheiro de pólvora queimada de disparos anteriores, metal aquecido, suor humano e o cheiro sintético do isolamento americano. O ventilador mal dá conta. O ar é denso. Pode ser cortado com faca. Cada movimento custa esforço. O cansaço se acumula nos músculos como ácido lático. Eles não dormem há 2 dias. Os olhos estão cheios da areia da insônia. As pálpebras pesadas, como se fossem de chumbo. Mas não se pode dormir. Dormir aqui é igual a morrer. Gromov olha para a culatra do canhão de 75mm M3. Boa arma. Rápida. Precisa. O estabilizador giroscópico permite atirar em movimento. Uma maravilha técnica inacessível aos tanques soviéticos. Mas o calibre? 75mm. Contra a infantaria, um mudor de carne. Contra blindados leves, um martelo. Mas se do nevoeiro surgir à frente de um Tiger ou Panther, esse canhão se transformará em um tubo inútil. O projétil perfurante simplesmente se desintegrará em pó contra o aço Krupp. É física. A energia cinética não será suficiente. Para perfurar o felino alemão, é preciso chegar à queima-roupa, a uma distância onde é impossível errar, mas também impossível sobreviver. O silêncio lá fora pressiona os ouvidos mais forte do que o estrondo da batalha. Na batalha há dinâmica, há ação. Aqui, apenas espera e o desconhecido. O nevoeiro esconde a distância. Parece que o freio de boca do canhão encosta em uma parede branca. O mundo se estreitou ao tamanho da torre. O mundo exterior não existe. Existe apenas a tripulação. 4 pessoas ligadas pelos fones de ouvido e pelo destino comum. E um mecanismo que vive sua própria vida. Ouve-se o ferrolho estalar quando o municiador verifica pela 10ª vez se há um projétil na câmara. É nervoso. Um tique. Eroquim, pare de punhetar o ferrolho. Ruge Gromov. Vai afrouxar o mecanismo. Entendido, parei. Resmunga o municiador, mas retira as mãos. Som. Gromov paralisa. Através do zumbido constante do próprio motor, através do algodão do nevoeiro, algo estranho se impõe. Um rugido baixo e gutural. Difere do som agudo e forçado dos motores americanos. É um som pesado, grave, abafado, retumbante, como um trovão distante. A terra sob as lagartas começa a vibrar quase imperceptivelmente em outro ritmo. Não é a vibração do próprio motor deles. É a ressonância de algo muito pesado andando sobre a turfa. Gromov olha para o relógio. Os ponteiros congelaram. O tempo se esticou, transformou-se em uma substância viscosa. Os segundos pingam como o óleo de um cárter furado. O som aumenta. Vem do leste, ou do oeste. No nevoeiro a acústica é enganosa.
O som reflete na água, nas árvores, confunde, engana. Mas o instinto, desenvolvido por anos de guerra, grita no ouvido: perigo. Tripulação, atenção! A voz de Gromov torna-se áspera como lixa. Setor de observação, 360. Escutar. Escutar até zumbir os ouvidos. Eles estão sozinhos. Não haverá ajuda. A aviação não voa com esse tempo. A artilharia está cega. Se o inimigo sair do nevoeiro, será um duelo numa cabine telefônica. Só que em vez de facas, blocos perfurantes. E em vez da cabine, um pântano do qual não há saída. Gromov sente o estômago contrair. Não de medo da morte, mas de medo de falhar. De medo de não dar tempo. De medo de que sua decisão, tomada um segundo atrás, já esteja errada. A máquina importada do Lend-Lease estremece, como se sentisse a aproximação do predador. Neste nevoeiro, nesta maldita estrada de toras, as fronteiras entre homem e máquina se apagam. O Sherman agora não é ferro, é uma extensão do sistema nervoso da tripulação. E esse sistema nervoso está esticado ao limite, pronto para arrebentar ao menor toque. Em algum lugar ali, na névoa branca, lagartas alheias retinem, e elas se aproximam. A vibração muda de tonalidade. Se um minuto atrás era o tremor do próprio gerador a diesel e motor, agora o atoleiro sob as lagartas sacode violentamente. Já não é som, é um deslocamento tectônico. Gromov sente a ressonância bater através do assento direto na coluna vertebral. Os dentes começam a bater, e não é de frio. É assim que soa a inevitabilidade. Gromov arranca o fone de um ouvido. Ele precisa ouvir o som puro, sem as distorções da membrana. Através do silêncio abafado do pântano, rompe um ritmo baixo e roncante. Não é o guincho forçado dos motores soviéticos, nem o zumbido agudo dos americanos. É uma potência saciada e pesada. Motores de 12 cilindros, Maybach, 700 cavalos de potência moendo turfa e argila. O som se multiplica, se sobrepõe. Não é apenas uma máquina, há uma coluna vindo. Na cabeça do tenente, monta-se instantaneamente um mapa tático que ele não tem no papel. O cerco foi rompido. Os alemães não estão sentados esperando o cativeiro. Eles estão indo para o rompimento. E estão vindo exatamente por aqui, por essas estradas de toras malditas e esquecidas por Deus, consideradas intransitáveis. O Sherman está no caminho deles, como uma lata de conserva nos trilhos diante de um trem de carga. Comandante, A voz do atirador treme. Quieto, sibila Gromov. O nevoeiro diante deles começa a se agitar, como se cortado pela proa de um navio gigante. A névoa branca se rasga em farrapos. Da escuridão surge a geometria da morte. Primeiro aparece o freio de boca, característico, um bulbo de 2 câmaras na ponta de um longo cano. A pupila negra do calibre 88 mm. Depois, a torre maciça e angular. E, finalmente, o casco. Tiger. Panzerkampfwagen 6. 57 toneladas de gênio germânico sombrio. Ele vai na ponta. Ele é rei e Deus aqui. O dono da cadeia alimentar. O tanque se move devagar, com uma confiança assustadora. As lagartas largas, criadas especialmente para o fronte oriental, pressionam os troncos da estrada na lama. Ouve-se a madeira estalar sob o peso colossal. O motor trabalha suavemente, sem falhas, roncando guturalmente. Na blindagem, camuflagem manchada, borrada de lama e fuligem. Na lateral, através da turfa grudada, surge o número tático e a cruz. A cruz parece uma cicatriz negra no aço cinza. Gromov olha pelo periscópio e sua garganta seca. Distância, 500 metros. Talvez 600. Para o Tiger, isso não é distância. É um tiro a queima-roupa. Sua ótica, Zeiss, permite meter um projétil na seteira de um bunker a 1,5 km. E o perfil alto do Sherman para o artilheiro alemão agora é como um alvo em estande de tiro do tamanho de um celeiro.
Dentro da torre do Sherman, o ar se eletriza instantaneamente. O cheiro do medo torna-se palpável. É o cheiro azedo e pungente de suor que as glândulas suprarrenais liberam no momento de perigo mortal. Tiger! Tiger a este bordo! Grita Eroquim. O projétil que ele segurava nas mãos, um bloco de 7 quilos, cai com um estrondo no chão do compartimento de combate. O som do metal batendo no metal no espaço fechado atinge os ouvidos como um tiro. O municiador encolheu-se contra a culatra do canhão. Seus olhos estão arregalados. As pupilas tomam toda a íris. Ele vê o mesmo que o comandante. Um monstro que não deveria estar ali. Pânico é um vírus. Na caixa de ferro apertada, ele se espalha mais rápido que a peste. Se der invasão a ele agora, a tripulação virará um pedaço de carne antes mesmo do impacto do projétil. Parar com a histeria! Gromov chuta Eroquim na canela com a bota. Com força. Dói. É a única maneira de trazer uma pessoa do estado animal para o de trabalho. Pegar o projétil! Perfurante no cano! Rápido! Eroquim gane, mas a dor traz sobriedade. Mãos tremendo levemente, agarram o estojo escorregadio de graxa. O estalo do ferrolho. Projétil na câmara. A cunha do ferrolho sobe com um clique predatório. Pronto! Expira o municiador, limpando o suor da testa com a manga suja. Mecânico, pare a máquina. Desligue o motor. Comanda Gromov pelo intercomunicador. Camarada tenente, se desligarmos, depois não ligamos nem a pau. As baterias estão arriadas. A voz do motorista coleada soa abafada, como se viesse do túmulo. Desligue, droga! Vão ouvir! O motor do Sherman espirra e silencia. Instala-se um silêncio, onde se ouve apenas o ronco do colosso alemão se aproximando. Agora eles são apenas um pedaço de ferro frio no nevoeiro. Um alvo imóvel. Gromov não desgruda do periscópio. O Tiger gira a torre. Devagar. Com graça mecânica. O longo cano 88 descreve um arco, escaneando o espaço. Parece que olha direto na alma. O buraco negro do freio de boca para por um segundo, olhando na direção do esconderijo deles. O coração do comandante falha uma batida. Se o artilheiro alemão notar o reflexo da ótica, ou a silhueta não natural dos arbustos que os camuflam, restarão a eles exatamente 1,5 segundos de vida. O tempo de voo do projétil. Mas a torre continua o movimento. O cano desvia. O alemão não os vê. Por enquanto não vê. O nevoeiro e o silêncio os salvaram por esses instantes. O Tiger está seguro de sua invulnerabilidade. Ele caminha como um elefante em loja de louças, sem esperar resistência. Atrás dele, nas brechas do nevoeiro, adivinham-se as sombras de outras máquinas. Panthers. Autopropulsados. Toda a elite da Panzerwaffe sai do caldeirão direto para cima do Sherman solitário deles. Gromov sente arrepios correrem pelas costas. Não é apenas medo. É a consciência da dimensão da catástrofe. Um tanque médio com um traque de 75 mm contra uma companhia de tanques pesados. Por todas as leis da ciência militar, por todos os regulamentos e manuais, eles já estão mortos. Um erro estatístico que será lançado na coluna perdas irrecuperáveis. O tanque alemão está em seu elemento. Para ele, essa guerra é trabalho. Ele esmaga a terra, ruge com o motor, irradia a ameaça por cada centímetro quadrado de sua blindagem. Gromov vê até os rebites nas laterais. Vê o Zimmerit, o revestimento estriado contra minas magnéticas, parecido com casca de waffle. Esse detalhe torna o inimigo assustadoramente real. Não é uma imagem do manual de identificação. São 40 toneladas de morte, fundidas em metal nas fábricas do Ruhr, que vieram aqui, nos pântanos bielorrussos, para matá-lo, Viktor Gromov e sua tripulação. Comandante, o que vamos fazer? O sussurro do atirador nos fones soa como um grito. Não vamos perfurá-los, só vamos arranhar a tinta. Gromov cala-se. Ele sabe a resposta. Ele sabe as características táticas e técnicas. Sabe a espessura da placa frontal do Tiger, 100 milímetros de aço temperado. Seu projétil a essa distância simplesmente ricocheteará,
deixando um amassado do qual os alemães rirão depois. Atirar agora é suicídio, mas também não há para onde fugir. Atrás é pântano. Dar meia volta na estrada estreita é impossível. Eles estão numa armadilha. Numa ratoeira, onde um gato enorme e gordo acabou de espiar. O som dos motores aumenta. A coluna chega mais perto. O retinir das lagartas torna-se insuportável. Parece que os elos moem não a terra, mas ossos. O ar treme. A água nas poças ondula. O Tiger passa pelo través. Agora ele é visível em toda a sua glória. Perfil predatório. Potência angular. A arma absoluta, criada para dominar. E contra ele, um presente do Lend-Lease, alto, de blindagem fina, cheio de gasolina, e 3 rapazes russos que ainda de manhã esperavam viver até a vitória. Agora a esperança derrete junto com o nevoeiro. Resta apenas a física nua do combate e o cálculo frio, no qual as chances de sobrevivência tendem a zero absoluto. Gromov olha pela ocular da mira, e em sua cabeça estala um ábaco invisível. É a matemática seca e impiedosa da guerra, onde as variáveis são milímetros de aço e metros por segundo, e o resultado da equação é sempre um só: vida ou morte. Dado: distância, 500 metros. Alvo: projeção frontal do tanque pesado Tiger. Arma: canhão americano de 75 mm M3. Solução: 0. Gromov sabe a tabela de perfuração de cor melhor que o Pai Nosso. A 500 metros, seu projétil perfurante padrão M61 é capaz de atravessar cerca de 60, no máximo 70 mm de blindagem homogênea. O Tiger tem na frente 100 mm de aço Krupp de primeira classe. Não é apenas blindagem, é um monólito. Uma porta de cofre atrás da qual a tripulação alemã se sente como num bunker. Atirar agora significa apenas bater nessa porta. O bloco perfurante atingirá a placa vertical, ricocheteará com um guincho para o céu, ou, pior, simplesmente se desintegrará em pó metálico, deixando na blindagem alemã apenas uma mancha de oxidação. É como jogar pedras em um cofre. A física não se engana. A energia cinética do projétil disparado do cano curto do Sherman simplesmente não será suficiente para romper a estrutura molecular da proteção alemã. Mas as leis da física também têm o outro lado. Se o projétil de Gromov para o alemão é picada de mosquito, o contra-ataque do 8,8, 88 mm, para o Sherman será fatal. O tenente desvia o olhar para o ambiente interno da torre. Seu tanque, M4A2, é uma máquina excelente para marchas, para avanços na retaguarda, para apoio à infantaria. Tem suspensão macia, rádio chique, giroscópio. Mas numa situação de duelo, o Sherman é uma vala comum sobre lagartas. Ele é alto demais, quase 3 metros do chão até a cúpula do comandante. Nesse nevoeiro plano, colado à água, o Sherman se destaca como um campanário. Perfil alto é morte. O artilheiro alemão nem precisa mirar muito. A silhueta do tanque americano preenche a mira como um alvo para novatos. A blindagem do próprio Gromov é de 51 mm inclinado. Em 42 isso bastava. Em junho de 44, contra os canhões de cano longo da Wehrmacht, é papel alumínio. O projétil alemão atravessará a chapa frontal, passará pelo compartimento de combate transformando a tripulação em carne moída, furará a divisória do motor e sairá pela traseira, destruindo o motor. Gromov sente o chão vibrar sob os pés. Os diesels do Tiger trabalham com segurança, com potência. Essa segurança irrita. O alemão sabe que é invulnerável. Ele caminha por terra alheia como dono, porque os engenheiros da Henschel lhe deram esse direito, acorrentando-o em 100 mm de aço. O regulamento das tropas blindadas do Exército Vermelho regulamenta claramente as ações nessa situação. Item 1. Usar as dobras do terreno. Item 2. Abrir fogo da distância máxima, usando a vantagem de manobra. Item 3. Na impossibilidade de perfurar a blindagem frontal, recuar ou chamar artilharia. Gromov mentalmente amassa as páginas do regulamento
e as atira no óleo em chamas. Não há dobras no terreno. Há um pântano plano como uma mesa. Fogo à distância é inútil. Manobra é impossível. Um passo para a esquerda ou direita da estrada significa afundar. Recuar não há para onde. O regulamento foi escrito com sangue, é verdade. Mas agora seguir o regulamento significa morte garantida sem resultado. Se ele atirar de 500 metros, o traçante indicará aos alemães sua posição. A torre do Tiger girará alguns graus, seguirá um clarão, e em 1,5 segundos, o Sherman virará uma pira funerária. Os vapores de gasolina nos tanques explodirão instantaneamente. A tripulação nem terá tempo de entender que morreu. Na cabeça surge um sobrenome: Kovalev. As dos tanques, sobre quem sussurravam nos fumódromos dos hospitais. Síndrome de Kovalev. Não é um diagnóstico, é uma tática de desespero. Violação de todas as instruções por uma única chance. Redução consciente da distância. Entrada na zona da morte. Kovalev ensinava: se você não pode perfurar o inimigo de longe, chegue perto dele. Torne-se a sombra dele. Faça-o ficar nervoso. Transformei o duelo de artilharia em uma briga de faca numa cabine telefônica. Lá, na distância do fogo a queima-roupa, os valores tabelados de perfuração param de funcionar. Lá, funciona apenas a fúria e a física das cargas limites. Gromov olha para a nuca do atirador. O sargento agarrou-se aos volantes de mira de tal forma que os dedos ficaram brancos. Suas costas estão tensas, como uma corda. Ele espera o comando fogo. Ele está pronto para pisar no pedal de disparo e enviar o bloco inútil na testa do monstro alemão, apenas para aliviar a tensão, para fazer ao menos algo antes da morte. Mas Gromov cala-se. Não atirar, sussurra ele. Todos parados. O regulamento exige abrir fogo. A lógica exige correr. O instinto de autopreservação grita palavrões. Mas o cálculo de oficial, frio e cínico, diz outra coisa. A única chance de perfurar o Tiger com esse canhão é a uma distância de 200 metros. Ou melhor, 100. Na lateral. Em ângulo reto. Só assim. Isso significa que eles precisam rastejar em local aberto, debaixo do nariz de toda a coluna alemã, mais 300 metros. 300 metros sobre a estrada instável, em um tanque alto e visível, cheio de gasolina e projéteis. Isso é loucura. Isso é tribunal. Se sobreviverem, o oficial da segurança perguntará: por que o tenente Gromov expôs a técnica confiada a ele a risco injustificado? Mas a alternativa ao tribunal é queimar aqui e agora, sem nem ter arranhado o couro alemão. Gromov limpa com a palma da mão o suor que inunda os olhos. Suor salgado e cáustico. Dentro do tanque, está abafado como numa sauna, mas ele treme de frio. Ele avalia o Sherman, não como máquina, mas como ferramenta. O que eles têm? Canhão, fraco. Blindagem, fina. Mas tem motor. 2 diesels GM acoplados. Nesta modificação, felizmente, são diesels, embora o risco de incêndio da hidráulica e da munição continue lá. Mas ainda assim não é gasolina como nas versões iniciais, embora a tripulação por hábito tenha medo de queimar como velas. O motor é confiável. Ele não morre em baixas rotações. Ele puxa. Tem lagartas com articulação de borracha e metal. São mais silenciosas que as lagartas barulhentas dos T-34. O Sherman sabe ser sorrateiro. E tem o nevoeiro. O nevoeiro é a blindagem deles. É a camuflagem deles. O Tiger está cego. Sua ótica é magnífica em longas distâncias, mas nesse leite é inútil. Os comandantes alemães estão sentados sob a blindagem. Têm medo de atiradores, medo de guerrilheiros. Eles olham pelas fendas estreitas dos triplex, que limitam a visão a um setor estreito. O Sherman tem periscópios mais largos. A visão é melhor. Gromov toma a decisão. Ele sente o peso da responsabilidade deitar nos ombros como uma laje de concreto. Ele vai violar a ordem. Ele não vai manter a defesa na linha. Ele vai atacar. 1,
contra uma companhia. Isso não é heroísmo. Heroísmo são palavras bonitas para o jornal Estrela Vermelha. Aqui no pântano, é o cálculo frio de um suicida que decidiu vender a vida pela cotação mais alta possível. Tripulação, ouvir meu comando. A voz de Gromov soa com um timbre alheio, metálico. Não abrir fogo. Tirar da trava de segurança. Municiador. Preparar 3 perfurantes. Não deixar cair no chão. Ele faz uma pausa, escutando o ronco dos motores alemães. Nós não vamos atirar daqui. Nós vamos visitá-los. Na torre paira um silêncio mais denso que o nevoeiro lá fora. A tripulação digere o que ouviu. Ir ao encontro do Tiger? Nessa lata velha? Mas nos olhos de Gromov não há loucura. Lá há apenas o frio gélido dos números. 100 milímetros menos 75 milímetros de perfuração é igual à morte. 200 metros de distância mais a projeção lateral é igual à chance. A equação converge apenas em um ponto. E esse ponto está bem na frente do cano do canhão alemão. O projétil deitado na culatra é apenas um pedaço de aço pesando 6 quilos. Sozinho, ele é morto. Para que ganhe vida e mate o inimigo, é preciso colocar nele não só a carga de pólvora, mas também a vontade da tripulação de chegar à distância de impacto. Gromov entende. Agora eles deixam de ser soldados do exército regular. Agora eles se tornam caçadores solitários. E a presa deles é dezenas de vezes mais forte que eles. O beco sem saída técnico é superado apenas pelo fator humano, pelo risco extremo. O retinir das lagartas do Tiger fica mais alto. Ele já está perto. O tempo para reflexões acabou. Restou apenas o tempo para a ação. Colhada, ligue. A voz de Gromov soa baixa, quase íntima, mas no espaço apertado da torre, ela cobre a respiração de 3 pessoas. Só não me invente de acelerar. Se rugir, eu atiro pessoalmente. Na marcha lenta, sussurrando. A ordem do comandante contradiz tudo o que ensinaram no treinamento e tudo o que o instinto de autopreservação sugere. Quando se vê um Tiger, o instinto grita, bata ou corra. Mas Gromov ordena fazer o terceiro, esgueirar-se, ir ao encontro. É antinatural. É como tentar fazer carinho em um cachorro raivoso que não te vê. O sargento Colhada, ex-tratorista cujas mãos se acostumaram às alavancas brutas dos tratores coletivos, agora trabalha com a precisão do joalheiro de um cirurgião. Ele entende a tarefa. O Sherman deve se tornar um fantasma. O dedo pressiona o botão de partida. O motor elétrico gira ao volante. 1 segundo de guincho, que faz a tripulação gelar por dentro, e os diesels pegam. O som do motor parece ensurdecedor. Dentro do tanque ele preenche todo o espaço, vibra nos tímpanos. Parece que esse estrondo é ouvido em Berlim. A tripulação encolhe a cabeça nos ombros, esperando o impacto instantâneo do calibre 88. Mas não há impacto. Lá fora, atrás da blindagem, esse som afunda no rugido grave da coluna alemã. Uma dúzia de motores pesados, Maybach, passando a meio quilômetro, cria uma cortina sonora ideal. Os alemães abafam a própria morte. Em frente, comanda Gromov. Primeira marcha, suavemente. O tanque dá um tranco. As embreagens pegam macio. A transmissão americana é uma obra-prima da engenharia, perdoando erros, mas agora não pode haver erros. As lagartas com articulação de borracha e metal, patas de veludo, como as chamavam no regimento, giram. Elas não retinem como as lagartas inteiramente metálicas dos T-34. A borracha engole o som do impacto no solo. O Sherman sai dos troncos da estrada para a lama líquida. Eles seguem em curso paralelo. É um oximoro tático. Em vez de aumentar a distância, aumentando as chances de sobrevivência pelo erro do inimigo, eles a reduzem. Gromov guia a máquina para a zona morta do nevoeiro. O setor de visão dos triplex alemães é limitado. Se mantiverem um pouco de lado e se aproximarem constantemente, há chance de permanecer no ponto cego da visão periférica.
350 metros, registra Gromov, olhando para a escala do telêmetro. O tanque rasteja. Velocidade, 5 km por hora. É a velocidade de um pedestre indo para o cadafalso. O motorista guia a máquina pelo tato. Ele sente o pântano através das alavancas. Sente onde o solo aguenta e onde sob o musgo se esconde o atoleiro sem fundo. Um movimento errado e 30 toneladas de aço americano inclinarão. O perfil alto do Sherman pregará uma peça cruel. O centro de gravidade é alto. O tombamento nesse solo é questão de segundos. Se atolarem agora, virarão apenas um alvo. Um alvo imóvel e patético, à distância de tiro direto. 300 metros. A terra treme. Agora a vibração dos tanques alemães é transmitida não só pelo ar, mas também pelo solo. O Sherman sacode como em febre. Na mira passam sombras. Fantasmas cinzentos e angulares flutuam nas brechas do nevoeiro a este bordo. É a loucura da manobra. Do ponto de vista tático, eles cometem suicídio. Mas do ponto de vista da física da perfuração, eles entram no regime de trabalho. Gromov entende. Ele troca sua vida pela energia cinética do projétil. Quanto mais perto chegar, mais joules de energia cravará na lateral alemã. Cada metro de aproximação é pago com células nervosas da tripulação. Dentro da torre ninguém respira. Ouve-se apenas o zumbido forçado da transmissão e o rangido dos mecanismos de giro. Comandante, vão nos notar, sussurra o operador de rádio e metralhadora, sentado embaixo, ao lado do motorista. Na voz dele, uma súplica. Ele não vê o campo de batalha. Ele olha para a placa de blindagem cega à sua frente e ouve apenas o rugido do inimigo. O medo dele é o mais terrível. O medo do cego. Calado, corta Gromov. Colhada, pegue a esquerda, para a baixada. Eles mergulham numa faixa de nevoeiro mais denso. A visibilidade cai para 10 metros. Agora vão por instrumentos e intuição. Gromov orienta-se pelo som. O rugido dos Tigers à direita é como um farol. Distância 250 metros. Já não é um duelo de artilharia. É a distância de um tiro de pistola para canhões de tanque. A essa distância, o projétil voa menos de meio segundo. A essa distância, não há ricochete se o ângulo de encontro for próximo do reto. A essa distância, a blindagem é quebrada como casca de ovo. Gromov sente-se um equilibrista andando sobre o abismo sem proteção. Cada metro à frente é um passo na boca da fera. Mas não há caminho de volta. Não se pode dar meia volta. Exporia a traseira. Não se pode parar, descobririam. Apenas para frente, no próprio inferno, ao lado do Leviatã. As mãos do motorista estão molhadas de suor. As alavancas escorregam. Colhada limpa as palmas nas calças sem soltar o controle, trocando as mãos nas alavancas alternadamente. Seu rosto é uma máscara cinza de tensão. Ele não é tratorista agora. Ele é um pianista tocando um requiem. Ele deve conduzir a máquina de 30 toneladas de modo que nenhum galho estale, que o motor não espirre, que a lagarta não faça barulho alto na lama. 200 metros, sussurra Gromov. É a distância de fogo a queima-roupa. Dessa distância vê-se os rebites na blindagem do inimigo. Vê-se a lama nas rodas. Vê-se a cúpula do comandante girando no Tiger. O comandante alemão, provavelmente, agora olha o mapa ou bebe café artificial da garrafa térmica, seguro de sua segurança. Ele não sabe que a 200 metros dele, no nevoeiro úmido, rasteja sua morte. A morte com uma estrela branca na blindagem e uma tripulação russa dentro. Gromov avalia o ângulo. Eles saem no flanco. A coluna alemã se esticou. O Tiger vai primeiro. Atrás dele, a uns 50 metros, um Panther. Laterais abertas. O nevoeiro esconde o Sherman, mas basta dar um tiro e o clarão rasgará a escuridão, entregando a posição deles completamente. Depois do primeiro tiro, eles viverão exatamente o tempo que a torre do Tiger levar para girar 90 graus. 10 segundos? 15? Esse é o preço da vida deles.
15 segundos para fazer o trabalho. Pare. Expira, Gromov. O Sherman paralisa, balançando suavemente na suspensão. O motor passa para a marcha lenta, sussurra quase inaudível. Agora eles não são um tanque. Eles são uma emboscada. À direita, na brecha da névoa esbranquiçada, flutua a enorme e plana lateral do Tiger. 80 milímetros de blindagem vertical. Em ângulo reto. É o alvo ideal. O sonho do artilheiro. Mas as mãos de Gromov tremem. Não de medo, mas da adrenalina que bate no sangue como água fervente. A decisão está tomada. Eles chegaram. Eles fizeram o impossível. Aproximaram-se do Tiger à distância de pistola. Agora começa o mais terrível. Agora é preciso apertar o gatilho e abrir os portões do inferno. O nevoeiro ao redor parece denso como algodão. Ele abafa os sons, mas não pode abafar a batida do coração, que parece ecoar nas placas de blindagem. Gromov olha para o perfil do tanque alemão. Ele vê o lugar onde deve bater. Paiol de munição. Logo atrás da torre, acima da lagarta. Se acertar ali, arrancará a cabeça do Tiger. Se errar meio metro para baixo, o projétil irá para o chassi, derrubará a roda, mas o tanque continuará vivo e girará o canhão. Não há direito ao erro. 1 segundo estica-se numa eternidade. Gromov sente o tempo contrair. O espaço estreitou-se até a cruz da mira e a lateral cinza com a cruz preta. Todo o resto deixou de existir. Não há pântano, nem guerra, nem Rússia. Há apenas essa cruz, esse nevoeiro e esse dedo no botão de disparo elétrico. Dentro da torre do Sherman, o tempo coalha numa bola preta e pegajosa. Lá fora, nevoeiro e rugido dos motores alemães. Dentro, silêncio. Quebrado apenas pela respiração rouca de 4 pessoas e o zumbido quase inaudível do giroscópio. Mas esse silêncio é enganoso. É o silêncio antes da detonação. Os nervos estão tão esticados que parece que o ar tine. A tripulação está sentada numa caixa de ferro, cercada de munição e tanques de combustível, a 200 metros da morte certa. A psicologia do tanquista é coisa frágil. Ela se sustenta na ilusão da blindagem. Enquanto você acredita que o aço te protege, você é capaz de combater. Mas quando você entende que sua blindagem para o inimigo é apenas papel, a ilusão desmorona. E então vem o horror animal, primitivo. O municiador, Sargento Erokin, quebra primeiro. Ele olha pelo periscópio do municiador. Vê a parede cinza da lateral alemã. Vê a cruz que preenche todo o campo de visão. Essa cruz não é um símbolo. É uma sentença. Erokin entende. Eles chegaram perto demais. Eles estão na zona onde a sobrevivência é impossível, puramente pela estatística. Comandante, a voz de Erokin no fone soa estranha. Não é a voz de um soldado. É o ganido de um animal encurralado. Comandante, temos que sair. Gromov não se vira. Ele mantém o alvo. Abortar. Lança ele secamente. Vitya, você não está vendo? Erokin começa a gritar, esquecendo a subordinação. É um Tiger. Ele vai nos queimar. Estamos na palma da mão. Vamos morrer aqui por nada. No espaço apertado da torre, a histeria explode instantaneamente, como vapores de gasolina. Pânico é contagioso. O atirador estremece. Sua mão treme no volante de elevação. O cano do canhão bicou levemente. O motorista embaixo começa a se mexer, e o tanque responde com um leve tremor, arriscando entregar a posição pelo rangido da suspensão. Erokin joga o projétil no suporte de pronto uso. Mãos tremem. Seu rosto brilha de suor. Os olhos correm pela torre procurando saída. Ele olha para a escotilha. O instinto de autopreservação grita no ouvido dele. Corra! Abra a escotilha e corra para o pântano. Lá, na lama, há chance. Aqui, nesta armadilha de aço, não há chances. Para trás! Dê ré! Grita o municiador.
Ele agarra Gromov pelo ombro, tentando virá-lo para si. Você vai matar todos nós! Isso é tribunal! Isso é suicídio! Gromov lentamente desgruda da mira. Ele tira a mão do painel de controle de giro da torre. Vira-se para o municiador. Na penumbra do compartimento de combate, o rosto do tenente parece esculpido em pedra. Nem raiva, nem medo. Apenas cansaço mortal e determinação fria. Solte, diz ele baixo. Mas Eroquim não ouve. Ele surtou. A tempestade de adrenalina desligou o córtex cerebral. Diante dos olhos, apenas a imagem do tanque queimando, que ele viu dezenas de vezes. Fumaça preta, gritos de camaradas, cheiro de carne assada. Ele não quer queimar. Ele é um rapaz jovem da região de Vologda. Ele quer viver, quer ver a mãe, quer respirar ar onde não haja cheiro de queimado. Eu não vou atirar. Eroquim encolhe-se de costas na culatra, cobrindo a cabeça com as mãos. Vamos embora. Colhada, ré. O motorista embaixo hesitou. A alavanca tremeu. O Sherman balançou para trás. É o fim. Mais um segundo e a tripulação virará um rebanho descontrolado. Colhada puxará a embreagem. O motor rugirá. O alemão ouvirá. A torre do Tiger girará. E tudo acabará num clarão. Democracia no tanque é morte. Aqui deve funcionar apenas uma vontade. Gromov faz a única coisa que pode salvar a situação. Ele solta o laringofone, dá um passo no aperto da torre e com um balanço soca Eroquim no queixo. O golpe é surdo, pesado. A cabeça do municiador balança, o fone desliza para o lado. Eroquim bate a nuca no anel da torre e se cala, puxando ar pela boca. Nos olhos, turbidez e incompreensão. Na torre paira um silêncio tinindo. Ouve-se apenas o sangue bater nas têmporas e o atirador soluçar. Gromov inclina-se para o municiador. Agarra-o pelo colarinho, puxa-o para si. Seus rostos a centímetros um do outro. Gromov fala rápido, claro, martelando cada palavra como um prego. Escute aqui, seu merda. Nós já estamos mortos, entendeu? Nós morremos 5 minutos atrás, quando entramos neste pântano. Nós não existimos. Eroquim pisca. A dor no queixo o traz de volta à realidade. Se corrermos agora, continua Gromov, sem soltar as mãos. Seremos fuzilados pelas costas. O Tiger vai virar e meter um bloco no nosso motor. Você vai queimar vivo, mas vai morrer como um covarde, com vergonha. Gromov sacode o sargento. Mas se ficarmos, se aceitarmos a luta, nós os levaremos conosco. Transformaremos o desfile deles num inferno. Nós morreremos, mas eles também morrerão. Entendeu, soldado? Eroquim olha nos olhos do comandante. Ele não vê loucura ali. Ele vê verdade. A verdade cruel e simples da guerra. Não há esperança. Não há salvação. Há apenas a escolha. Morrer como um rato em fuga, ou morrer como um lobo rosnando. Nesse momento ocorre uma metamorfose na torre. Quebra psicológica. O medo queima, como um fusível num pico de tensão. Quando você aceita a inevitabilidade da morte, o medo desaparece. Resta apenas a função. Resta apenas o trabalho. O municiador assente. Ele limpa o sangue do lábio cortado com as costas da mão. Suas mãos param de tremer. O olhar fica vazio, vidrado, mas firme. É o olhar de um morto que já não tem nada a perder. Entendi, comandante. Rouqueja ele. Culpado. Para o posto. Gromov o solta. Projétil na culatra. Eroquim levanta o perfurante do chão. O bloco pesado deita nas mãos de forma habitual, confortável. Clique. Estalo do ferrolho. O som da cunha fechando soa como um ponto final na sentença. A tripulação tornou-se novamente um organismo único. Não há mais pessoas com seus medos, cartas de casa e planos para depois da guerra. Há apenas funções. Comandante, atirador, municiador, motorista mecânico.
Apêndices biológicos para mecanismos. Atirador, alvo? A voz de Gromov no ar está novamente calma e fria, como metal. Alvo à vista, lateral, distância 200. Mecânico, segure a máquina, não respire. Agora não há medo. Há um ímpeto frio e maldoso. Eles estão na sombra da morte, e a morte olha para o outro lado. Isso lhes dá o direito do primeiro golpe. Direito comprado ao preço de histeria e rosto quebrado. Gromov sente o chão vibrar. Já não é apenas vibração do motor. É o tremor do próprio destino. Em 1 minuto aqui será o inferno. Mas será o inferno deles. Eles o acenderão. O cheiro de óleo queimado e suor humano na torre mistura-se com o gosto metálico de sangue. É o cheiro da guerra. Verdadeira, sem enfeites. Guerra onde heroísmo não é uma pose bonita no cartaz, mas a capacidade de suprimir o instinto de autopreservação e fazer o seu trabalho, sabendo que para casa você já não volta. Gromov cola-se no ocular. A cruz na lateral do Tiger ficou ainda mais perto. Agora ela não assusta. Agora ela atrai. É o ponto de mira. Tudo o que é excesso foi cortado. Restou apenas a física. Massa do projétil, velocidade inicial, espessura da blindagem. E ódio. Ódio puro, destilado, que empurra o sangue pelas veias mais rápido que qualquer bomba de combustível. Prontos para o combate? Reporta Erokin, voz firme, morta. Esperar. Sussurra Gromov. Esperar até se expor na mira. Segundos caem na eternidade, pesados como gotas de chumbo. O Sherman não anda mais. Ele rasteja. 30 toneladas de metal americano deslizam pela superfície instável do pântano, com a graça de um predador que sentiu sangue. Lagartas de borracha e metal. O melhor que os engenheiros de Detroit inventaram para a furtividade. Rolam suavemente sobre os montes, amassando musgo e arbustos raquíticos. Nem retinir, nem rangido. Apenas a respiração pesada e forçada dos motores, trabalhando em rotações extremamente baixas, e o chapinhar da lama espremida debaixo das rodas. Gromov não respira. Parece que até a batida de seu coração pode agora cobrir o ruído da coluna alemã e entregar a presença deles. Ele colou na ocular do periscópio do comandante. O vidro embaçou nas bordas, mas o centro está limpo. E nesse centro, desenrola-se uma cena que faz o sangue gelar nas veias, transformando-se em granizo. O nevoeiro se abre, não todo, mas em camadas, abrindo janelas de visibilidade. Numa dessas janelas, a apenas 200 metros, flutua a lateral do Tiger. Dessa distância, o tanque já não parece uma máquina de matar sem rosto. Ele se cobre de detalhes assustadores. Gromov vê tudo. Ele vê a superfície estriada do Zimmerit, revestimento especial antimagnético, parecido com casca de waffle, com que os alemães cobrem as chapas verticais da blindagem. Ele vê a lama seca nos parafusos de fixação das saias laterais. Vê arranhões na tinta cinza, deixados por galhos em algum lugar perto de Minsk. Vê a fuligem ao redor dos escapamentos. O inimigo está descuidado. Esse é o espetáculo mais terrível e estranho. Os alemães se sentem em absoluta segurança. A escotilha da cúpula do comandante do Tiger está aberta. Dela sai uma cabeça com cap preto, oficial da Wehrmacht. Ele não olha para o pântano. Ele olha para frente, para a estrada, ou confere o mapa. Nos dentes, um cigarro. A fumaça sobe preguiçosamente, misturando-se com o nevoeiro. Esse oficial alemão agora está separado da morte apenas por uma fina divisória de tempo e pela vontade de um tenente russo. 200 metros. Sussurra o atirador. Sua voz é seca, sussurrante, como folhas secas. Vejo a cruz. Vejo a cruz nitidamente. Na mira do atirador, a cruz preta de barras, Balkenkreuz, ocupa todo o campo de visão. Ela está pintada bem no centro da lateral, um pouco acima do paralama da lagarta. Ironia do destino. Os alemães marcaram eles mesmos o local de sua perdição. Logo atrás dessa cruz, dentro da entranha blindada,
estão os paióis com projéteis de 88 milímetros. É o ponto de dor do gigante, o calcanhar de Aquiles. Se perfurar a blindagem aqui, a detonação da munição desintegrará a máquina de 57 toneladas em átomos. Mas não se pode atirar. O ângulo de encontro do projétil com a blindagem é de cerca de 70 graus. É um risco. Ricochete a essa distância é pouco provável, mas possível. O projétil perfurante americano M61 com ponta balística é caprichoso. Se bater em ângulo agudo, pode apenas deslizar no Zimmerit, deixando um sulco, e ir para o céu. Precisa de ângulo reto, 90 graus. Encontro perpendicular ideal. Só então toda a energia cinética, todos os joules acumulados pela carga de pólvora, irão para o rompimento do aço, e não para o guincho do ricochete. Esperar, comanda Gromov. Ele sente o suor inundar os olhos, arder as pálpebras, mas tem medo de piscar. Deixe virar mais, só mais um pouco. O Tiger rasteja devagar pela estrada, contornando um grupo de pinheiros. Para voltar ao curso, o motorista do alemão deve virar um pouco para a esquerda, expondo a lateral perfeitamente reta. É a geometria da morte. Gromov agora não é oficial, nem humano. Ele é uma máquina de calcular. Ele calcula os vetores de movimento de duas caixas de aço no espaço tridimensional. Dentro do Sherman, reina um silêncio tinindo. O motor elétrico de giro da torre está desligado para não zumbir. O atirador gira o volante manualmente. Os dentes das engrenagens engatam com um clique macio e oleoso, que parece um estrondo. O cano do canhão M3 milímetro por milímetro rasteja atrás do alvo. A mão do atirador está no punho de disparo. O dedo indicador treme sobre o botão do disparo elétrico. Solenoide. Uma simples bobina elétrica que, ao ser pressionada, enviará um impulso e liberará o percussor. Entre a vida e a morte, uma folga de 2 milímetros de curso do botão. O atirador respira pesado, com chiado. O ar entra nos pulmões com um assobio e sai de volta, saturado de dióxido de carbono e medo. Acalmar a respiração, sussurra Gromov. Atirar na inspiração, como no stand. No ocular da ótica o Tiger é enorme. Ele encobre todo o mundo. Parece que se esticar a mão, pode-se tocar sua blindagem fria e molhada. Vê-se as rodas motrizes das lagartas girando, moendo a lama. Vê-se a antena tremendo. Vê-se o comandante alemão sacudindo a cinza do cigarro. Esse gesto, sacudir a cinza, provoca em Gromov uma onda de fúria fria. Eles vieram aqui para matar, mas agem como turistas num safari. Eles acham que o pântano é apenas lama. Eles não sabem que o pântano é uma emboscada. O Tiger inicia a manobra. A lagarta esquerda desacelera, a direita acelera. O corpo do tanque gira. O ângulo muda. 80 graus. 85. A lateral torna-se uma parede plana e reta. Alvo ideal. Agora. Expira Gromov. O tempo para. O ponteiro de segundos no relógio congela. Os sons desaparecem. Não há mais rugido de motores, nem chapinhar do pântano. Há apenas a cruz da mira sobreposta à cruz preta. A pupila negra do canhão de 75 milímetros olha direto no coração da máquina alemã. Distância: 180 metros. Impossível errar. É o momento da verdade. Ponto de não retorno. Assim que o circuito do solenoide fechar, o destino deles estará selado. Ou queimam esse Tiger e causam o caos, ou morrem em 10 segundos. Os músculos do atirador endurecem. Ele para de respirar. Todo mundo se contrai ao tamanho da marca de mira. O dedo começa a pressionar o gatilho. Devagar, suavemente, eliminando a folga. Gromov vê como as costas do atirador ficaram tensas. Ele conhece essa sensação. Sensação de poder sobre o metal. Sensação de quando você solta o gênio da garrafa. O projétil já pede para sair. A espoleta espera o golpe do percussor. A pólvora no estojo está pronta para virar tempestade de fogo. O comandante alemão na escotilha vira a cabeça. Parece que notou algo.
Talvez o reflexo da ótica. Talvez uma sombra não natural nos arbustos. O rosto dele muda. O relaxamento desaparece. A boca abre para um grito ou comando. O cigarro cai. Ele viu. Mas já é tarde. A fisiologia assume o controle. Reflexos funcionam mais rápido que o pensamento. O dedo do atirador aperta os últimos milímetros. O contato fecha. O silêncio explode. Fogo! O grito de Gromov afunda no estrondo. O canhão M3 ruge curto e maldoso. Não é o estrondo longo e retumbante de um obuseiro. É um estalo seco e chicoteado, que entope os ouvidos até no fone. A culatra da arma voa para trás, para o fundo da torre, no recuo. O bloco maciço de aço para centímetros da proteção, ejetando com estrépito o estojo fumegante. O cilindro de latão cai no chão, com um tinido pesado e oco. Do ferrolho aberto, escapa uma nuvem azulada de fumaça de pólvora. Amarga, cáustica, ela preenche instantaneamente os pulmões, expulsando o oxigênio. O projétil M61 com ponta perfurante vence os 180 metros em 0,3 décimos de segundo. O olho não consegue fixar a trajetória. Impacto. Pela ótica Gromov, vê como na lateral do Tiger, bem no centro da cruz preta, floresce uma flor de fogo. Faíscas voam em leque. A blindagem não aguentou. A tal distância, em ângulo reto, a física é impiedosa. O bloco rompeu 80 milímetros de aço cementado como papel e invadiu o compartimento de combate. Estilhaços incandescentes da blindagem e restos do próprio projétil atingiram o paiol de munição. Detonação. Não é uma explosão, é uma erupção do vulcão. 57 toneladas de orgulho alemão pulam no lugar. A torre de muitas toneladas do Tiger desprende-se do anel, arremessada por uma pressão monstruosa de dentro, dá um salto mortal no ar e desaba com estrondo no pântano ao lado do casco. Das entranhas do tanque, jorra uma coluna de chamas, rugindo da altura de um prédio de 3 andares. O comandante do Tiger, aquele mesmo, com um cigarro, sumiu. Vaporizou. Suas moléculas misturaram-se com a cordite em chamas. Feito! Grita Gromov, cobrindo o barulho do incêndio. Erokin, projétil! O municiador já não é humano. Ele é uma função. Aquele rapaz que um minuto atrás ganhia de medo sumiu. Restou uma máquina de carregar de carne e osso. Suas mãos trabalham mais rápido que o pensamento. Agarra um novo unitário do suporte. Pesado, escorregadio de graxa. Giro de corpo. Golpe com a palma no fundo do estojo, empurrando-o para a culatra. Estalo da cunha do ferrolho. Esse som é o som mais agradável na guerra. O som da prontidão para matar mais. Pronto! Rouqueja Erokin. Alvo, o segundo. Panther, à esquerda 10, comanda Gromov. A coluna alemã está em choque. A máquina da ponta destruída em fração de segundo. Eles estão cegos pelo clarão da explosão. No nevoeiro começa o caos. Máquinas de trás batem nas da frente. Alguém tenta sair da estrada e na hora atola, sentando com o fundo no solo. Eles não veem de onde veio a morte. O eco do tiro rebate no nevoeiro, enganando a audição. Parece a eles que estão atirando de todos os lados. O atirador gira a torre. A hidráulica zune no limite. O acionamento elétrico Westinghouse, orgulho dos engenheiros americanos, segura o horizonte. O Sherman estremece com explosões próximas. Os alemães começaram a atirar às cegas, no som. Mas o cano do canhão fica imóvel. O estabilizador giroscópico compensa o balanço. Essa é a vantagem que os alemães não têm. Para atirar com precisão, o Panther precisa parar e amortecer as oscilações. O Sherman não precisa parar. Na mira, a lateral do Panther. Blindagem inclinada? Não aqui. A lateral dele é reta e fina, apenas 45 milímetros. Para o canhão de 75 milímetros é papelão. Fogo! Novamente o impacto. Novamente o recuo. Novamente o tinido do estojo no chão.
O chão da torre já está coberto de latão. Escorregadio sob os pés. Não há ar. O ventilador uiva esforçadamente, tentando puxar a fumaça, mas em vão. Olhos lacrimejam, garganta arranha. A tripulação trabalha numa câmara de gás. O projétil atinge o Panther no compartimento do motor. Não há clarão, mas da traseira escapa uma fumaça preta e densa. Tubulação de combustível cortada. Gasolina em chamas inunda a transmissão. A tripulação começa a pular das escotilhas. Figuras pretas em chamas caem na lama do pântano. Explosivo! Na infantaria! Grita Gromov. Não! Abortar! Perfurante! O terceiro tanque está virando. A terceira máquina na coluna é um autopropulsado Stug. Baixa, agachada, sem torre. Ela é perigosa. Não precisa girar torre, ela vira com todo o corpo. E ela já vê os clarões dos tiros do Sherman. Sua frente tem 80 milímetros. Seu canhão olha direto para eles. Rápido, Eroquim. Rápido, puta que pariu. Gromov soca a proteção do canhão. Um segundo estica-se numa eternidade. Gromov vê o cano do autopropulsado alemão mirando neles. Ele olha naquele olho preto e entende. Estão atrasados. Frações de segundo decidem tudo. O municiador arranca as unhas, puxando o projétil do suporte apertado no chão. Sangue mistura-se com óleo no estojo. Puxão. Golpe. O ferrolho estala. Foi! Fogo! 2 tiros soam quase juntos. O Sherman dá um tranco para trás com o recuo. No mesmo instante, sobre a torre passa um turbilhão sibilante. O projétil do Stug passa a centímetros do periscópio do comandante. A onda de ar bate nos ouvidos como uma reta. A antena é arrancada. Mas o alemão errou. Atirou no susto, em pânico. E o atirador do Sherman, não. O bloco americano bate na junção da casamata e do corpo do autopropulsado. A solda estoura. O projétil trava dentro, mas o golpe cinético é tão forte que o motorista mecânico do Stug morre de contusão na hora. A máquina dá um tranco e paralisa. Da escotilha sai fumaça. 3 tanques. 1 minuto. Dentro do Sherman, um inferno. Temperatura perto de 40 graus. Suor corre em bicas, encharcando os macacões. Eroquim, nu até a cintura, escorrega com as botas nos estojos. Seu peito sobe e desce como fole de ferreiro. Mãos ensanguentadas, mas ele já busca o próximo projétil. É a loucura da linha de montagem da morte. Colhada, dê ré, mudando posição, rouqueja Gromov. A voz sumiu. Nos ouvidos um zumbido, como se um sino morasse lá. É a vantagem da cadência de tiro. O Sherman tem torre espaçosa. O municiador tem onde se virar. Nas caixas alemãs é apertado. Projéteis pesados, longos. Enquanto o municiador alemão manuseia seu 8,8, Eroquim consegue enfiar 2, ou até 3 calibres 75. Quantidade vira qualidade. Eles soterram o inimigo em aço. Lá fora, cenário de apocalipse. O nevoeiro iluminado pelo brilho rubro dos incêndios. O Tiger queima, espalhando pedaços de borracha e metal em chamas. O Panther queima, soltando fumaça preta e gordurosa de craqueamento. O Stug solta fumaça. A coluna parou. As máquinas de trás recuam, quebrando a formação. Eles não entendem com quem lutam. Parece a eles que toparam com uma bateria de canhões antitanque. Não lhes passa pela cabeça que estão sendo massacrados por um único tanque médio, cuja tripulação decidiu morrer, mas não se render. Projéteis! Grita Eroquim. Suporte de pronto uso vazio! Gromov olha para baixo. O chão está coberto de estojos vazios. Não há onde pôr. Não há tempo de abrir a escotilha de descarte de estojos na lateral da torre. Eles rolam sob os pés, tinem, atrapalham. Pegue do chão! Abra o paiol úmido! Comanda o tenente. Isso leva tempo. Segundos preciosos. O ritmo de tiro cai. E nesse momento os alemães recobram a consciência. O choque passa. Começa a funcionar o profissionalismo da Wehrmacht. Eles detectaram os clarões. Entenderam onde está o inimigo.
Gromov vê no periscópio como a quarta máquina na coluna, mais um Tiger. Começa lenta e inevitavelmente a girar a torre na direção deles. Agora o nevoeiro não salvará. Agora a distância não salvará. Agora começa a carnificina, o contra-ataque. Segurem-se, rapaziada! Grita Gromov, entendendo que a blindagem não o salvará. Agora vai esquentar. Dentro do tanque cheira a fiação queimada. Curto-circuito em algum lugar. Do superaquecimento e vibração, a técnica começa a falhar. Mas as pessoas ainda aguentam. As pessoas revelaram-se mais fortes que o ferro. Gromov sente uma calma estranha. Eles fizeram o principal. Quebraram a espinha do ataque. A vanguarda foi destruída. O rompimento foi detido. Agora resta apenas uma coisa: vender suas vidas. E o preço já foi fixado. Preço alto. Atirador, bata nas lagartas. Imobilizar o desgraçado. O cano treme novamente, cuspindo morte. A guerra no nevoeiro continua, mas agora é luta de extermínio. Sem regras, sem tática. Apenas reflexos e sorte. O contra-ataque não se faz esperar. Os alemães são profissionais. O choque da perda das máquinas da frente passa em segundos, dando lugar à reação fria, treinada por anos. Eles não veem o alvo. O nevoeiro esconde bem a silhueta do Sherman, mas veem os clarões. Nesse leite esbranquiçado, cada tiro do canhão de Gromov é um farol gritando: "Estou aqui!" O ar se rasga. Já não são estouros isolados, é uma rajada. Dezenas de canos, de tanques, autopropulsados, metralhadoras, viram-se para a pequena ilha de terra firme onde se agita a máquina importada americana. O pântano ao redor vira instantaneamente um caldeirão fervente. A água voa em colunas de lama misturada com turfa. Estilhaços de projéteis explosivos cortam os arbustos como foice. Ouve-se o guincho de ricochetes, som nojento e choroso de metal deformado indo para o céu. "Leme à esquerda! Acelera!" grita Gromov, mas nem ele se ouve. Perto, a uns 5 metros, cai na lama um explosivo de 105 milímetros do apoio de obuseiros. A onda de choque bate na lateral do Sherman como uma reta de ferreiro. O tanque de 30 toneladas é jogado para o lado como brinquedo. As lagartas deslizam, arrancando grama. Dentro da torre, as pessoas são jogadas nas paredes. Gromov bate o ombro no suporte do periscópio, sentindo a articulação estalar. A dor cega, mas também traz sobriedade. Então vem o golpe. Não é explosão próxima. É acerto. Um projétil, disparado ao acaso, às cegas, encontra o alvo. Bate na torre de raspão. O rangido é tal como se o próprio inferno fosse arrastado pela blindagem. A energia cinética monstruosa arranca a caixa externa de ferramentas, rompe as fixações das ferramentas de sapa, transformando pás e pés de cabra em metralha mortal. Dentro da torre, a luz apaga. A iluminação de emergência pisca e morre. Escuridão e zumbido. Um zumbido tão forte que parece que a cabeça vai estourar como uma melancia madura demais. Gromov abre a boca para equalizar a pressão, mas os ouvidos já estão entupidos de algodão. Do nariz escorre algo quente e pegajoso. Sangue. Ele passa a mão no rosto. A palma está vermelha. Contusão. O aparelho vestibular falha. O chão foge dos pés. Gromov sente náusea. O estômago tem espasmos, tentando expelir o conteúdo. É a reação normal do organismo à pressão extrema. O cérebro tenta reiniciar. "Vitya! Vitya!" Através do algodão rompe a voz de Erokin. O municiador sacode-o pelo ombro. O rosto do sargento está distorcido, boca aberta num grito, mas quase não se ouve as palavras. Gromov sacode a cabeça, respingando gotas de sangue. A visão volta aos trancos. Ele vê o atirador. Está pendurado na mira, com a testa na almofada. Vivo? Morto? O tanque continua se movendo. Colhada lá embaixo, em seu compartimento de motorista, faz milagres. Ele sente a batalha com a medula espinhal. Ele joga a máquina para frente, para trás, desenhando zigue-zagues loucos. O Sherman ruge, patina, mas não para.
Parar é morte. Os alemães estão ajustando a mira. Os projéteis caem cada vez mais agrupados. Fogo! Rouqueja Gromov. A voz soa como de dentro de um barril, alheia e distante. Atire, porra! O atirador levanta a cabeça. Do ouvido escorre um fio de sangue, molhando a gola do macacão. Mas as mãos lembram. As mãos fazem. Ele cola novamente na ocular. Na torre há um fedor insuportável. A ventilação não dá conta. Gases de pólvora acumulam-se embaixo. Rastejam pelo chão como névoa azulada. Os olhos ardem como se tivessem jogado areia. Só dá para respirar dia sim, dia não, agarrando o ar pela boca como peixe no gelo. Gromov olha no triplex. Está quebrado. Uma rachadura corta o mundo ao meio. Mas através da teia de vidro ele vê sombras. Alemães em pânico. Perda de controle. A coluna misturou-se. Os de trás empurram os da frente. Alguém recua, expondo as laterais. O Panther que ia em segundo queima, mas sua torre ainda gira. O mecanismo de giro funciona até na agonia. Ela procura o agressor. À direita do nevoeiro sai a cara chata de um blindado de transporte Hanomag. Infantaria. Granadeiros caem da caçamba na água, tentando deitar. Explosivo! Comanda Gromov, esquecendo que ninguém o ouve. Ele chuta Eroquim com o pé e aponta para o suporte com explosivos. O municiador entende sem palavras. Gesto é ação. A granada explosiva voa para o cano. Tiro. A explosão cobre a infantaria. Fonte de água suda. Pedaços de corpos e destroços de metal. O metralhadorista operador de rádio embaixo acordou. A Browning frontal começa a engasgar com longas rajadas. Traçantes costuram o nevoeiro, sumindo na escuridão branca. Mas a ameaça principal não é a infantaria. A ameaça principal são os que sobreviveram nas caixas de aço. Outro golpe no corpo, dessa vez no chassi. O tanque dá um tranco, a lagarta retine. Derrubou a roda? Rasgou o elo? Se a lagarta sair, são cadáveres. Mas o Sherman continua rastejando. Puxa, querido. A borracha americana queima, fede insuportavelmente, mas os dedos de aço dos elos ainda agarram o solo. Acabar com ele! Gromov vê a silhueta de mais um Panther tentando contorná-los pelo flanco. Ele expõe a lateral, tentando sair da zona de tiro. O atirador pega o momento. Ele está mal. Ele vomita direto no chão, nos estojos disparados. Bile misturada com muco. Mas ele não solta os volantes. Já não é batalha. É agonia de dois sistemas. As pessoas trabalham nos reflexos, além dos limites físicos. Tiro. O projétil atinge o Panther sob a torre. Faíscas. A torre trava. O tanque para, mas não queima. Mais um! Grita Gromov. Eroquim escorrega no próprio vômito, cai, deixa cair o projétil. O bloco pesado bate na perna dele. Ele xinga, uiva de dor, mas levanta o projétil. Nos olhos dele, a loucura de um rato encurralado. Ele enfia o unitário no cano com um soco, arrancando pele até a carne. Pronto! O segundo projétil finaliza o alemão. Clarão de combustível. Agora queima forte, alegremente. Dentro do Sherman, a temperatura sobe para 50 graus. O metal fica incandescente. O motor está superaquecido. Ponteiros dos instrumentos há muito na zona vermelha. Mas eles estão vivos. Por enquanto vivos. Gromov sente a consciência começar a flutuar. A contusão cobre com a segunda onda. A escuridão diante dos olhos adensa-se. Ele sacode a cabeça, bate nas bochechas. Não pode apagar. Se o comandante apagar, a tripulação vira apenas carne na lata de conserva. Ele olha para seus homens. Sujos, ensanguentados, surdos, sufocando na fumaça. Parecem mais demônios no inferno do que soldados do Exército Vermelho. Mas fazem o seu trabalho. Eles moem a Wehrmacht. Lá fora, o nevoeiro rasga-se em farrapos pelo calor das máquinas em chamas. O cemitério de técnica cresce.
200 metros de estrada transformaram-se em filial do inferno na terra. Mas esse inferno foi criado por eles. 4 rapazes numa só máquina. Novamente impacto. A blindagem tine. Ricochete. Vivos! Arreganha os dentes Eroquim, cuspindo sangue. Não nos pega a desgraça! Gromov não compartilha do otimismo dele. Ele sabe. A sorte não pode durar para sempre. A blindagem do Sherman já está no limite. As soldas estalam. Microfissuras rastejam pelo corpo. Mais um acerto certeiro e a blindagem rachará. E ainda há muitos alemães. O rugido dos motores não cessa. Do fundo da coluna chegam novos predadores. Eles vêm para a luz dos incêndios. Vêm para o cheiro de sangue. O duelo transforma-se em matadouro. E nesse matadouro, os trunfos deles estão acabando. Resta apenas a raiva. Raiva e inércia, que obriga a carregar, mirar e atirar, enquanto o coração ainda bate. Estatística é uma ciência que não conhece piedade. Na equação da batalha, a variável sorte tem seu limite, e esse limite esgotou. O Sherman dança na beira da cova há 8 minutos. São 8 minutos de tempo emprestado, roubado da morte. Mas os credores em fardas cinzas sempre vêm cobrar as dívidas. O golpe vem não de onde esperavam. Não é um tiro mirado de Tiger, nem fogo à queima-roupa de Panther. É um projétil explosivo perdido, disparado ao acaso por algum canhão de campanha escondido na mata. Acaso cego. O projétil cai na traseira do tanque, no compartimento do motor. A blindagem do teto do compartimento do motor é fina. O explosivo rompe as persianas da entrada de ar e detona dentro, direto nos blocos de cilindros. A explosão é surda, gutural. O tanque é jogado com a traseira para cima, como um cavalo escoiciando. Gromov bate o rosto na culatra, perdendo a orientação. A luz apaga de vez. Mas o pior acontece um segundo depois. Os motores morrem. O zumbido ritmado e forçado dos diesels GM, que era o pulso dessa caixa de aço, rompe-se. Instala-se o silêncio. Silêncio morto, de algodão, onde se ouve apenas o estalo de metal rasgado e o chiado da pneumática estourada. E então vem o fogo. 2 diesels de 6 cilindros acoplados transformam-se em forno infernal. Tubulações de combustível cortadas. Óleo, diesel, fluido hidráulico. Tudo isso inflama instantaneamente. O sistema de combate a incêndio dispara. Ouve-se o estalo dos cilindros de dióxido de carbono, mas é impotente. O rombo é grande demais. O fogo ruge, devorando o oxigênio. "Colhada! Ligue!" grita Gromov, forçando a voz. "Vamos embora!" Não há resposta. Embaixo, no compartimento de controle, o fogo graça. Estilhaços perfuraram a divisória. O sargento Colhada, virtuoso das alavancas, o homem que fez o tanque de 30 toneladas dançar no pântano, não teve tempo nem de gritar. A tempestade de fogo atingiu-o pelas costas. Gromov vê pelas frestas no piso da torre uma silhueta de fogo se agitando lá embaixo. O motorista tenta alcançar as alavancas, tenta cumprir a última ordem, dar vida à máquina. Mas suas mãos já não obedecem. O fogo derrete a pele, derrete o macacão, solda a carne ao metal do assento. O tanque estremece em convulsão final. Isso fecha o curto na fiação do arranque e para sempre. Agora eles não são um tanque. Agora eles são um DOT, ponto de tiro de longa duração, alvo imóvel no meio do pântano em chamas. O Sherman está morrendo. Gromov sente isso fisicamente. A vibração da vida se foi, substituída pelo tremor do incêndio. O corpo começa a esquentar. Atrás, depois da divisória blindada, a temperatura já está perto de 1000 graus. Logo a munição no chão começará a arder. Eles têm, talvez, 1 minuto antes que a detonação os desintegre em moléculas. "Para fora!" rouqueja Eroquim, tentando abrir a escotilha do municiador. "Sentado!" ruge Gromov. Ele agarra o sargento pela perna e puxa para baixo. "Fogo de metralhadora na blindagem!"
Vão nos cortar como gatinhos. O tenente tem razão. Lá fora, balas e estilhaços tamborilam na blindagem. Colocar a cabeça para fora agora é morte certa. Dentro, morte adiada. Por 1 minuto. Gromov olha na mira. Ele deve fazer mais uma coisa. À direita, por trás da carcaça em chamas do Tiger, rasteja uma sombra baixa. Autopropulsado Jagdpanzer. Baixo, predatório, com blindagem frontal inclinada que o calibre deles não pega. Ele vem pelo flanco. Ele vê que o Sherman parou. Ele vem para finalizar. O artilheiro alemão não tem pressa. Ele sabe. A presa não vai a lugar nenhum. Ele mira na junção da torre com o corpo. Torre para a direita, comanda Gromov. O atirador gira o volante. O acionamento elétrico morreu. Trabalhamos com as mãos. Pesado. O mecanismo vai duro, como se tivessem jogado cola nas engrenagens. Travou! Uiva o atirador. Não vai, comandante! Gromov lança-se a ele. A 2 eles se jogam na manivela. Músculos estalam de tensão. Veias no pescoço incham como cordas. Centímetro por centímetro, o cano rasteja para a direita. Dentro da torre já não há o que respirar. Fumaça do incêndio penetra pelas frestas. A garganta arranha como lixa. Os olhos nada veem pelas lágrimas. Mas eles giram. Eles giram essa maldita torre, porque é a única coisa que podem opor à inevitabilidade. O autopropulsado para. Distância 150 metros. Ele aponta o canhão. Gromov vê esse olho preto. Ele olha direto para eles. Mais rápido, sussurra o tenente. O cano do Sherman olha um pouco para a esquerda. Falta 1 grau. 1 grau. Eroquim, esquecendo o medo, esquecendo o fogo sob os pés, chuta a culatra com o pé, ajudando o atirador. Tem captura. A cruz deita na lagarta do autopropulsado. De frente não perfura. Mas se derrubar a lagarta, ele girará por inércia, exporá a lateral. Perfurante, o último. Eroquim tateia o chão. Vazio. Tudo disparado. No suporte do tipo úmido, no fundo, tem um projétil. Mas para pegá-lo, é preciso entrar na água misturada com óleo e sangue. Eroquim mergulha para baixo. Ele some na fumaça por um segundo que parece eternidade. Volta com o rosto preto, apertando no peito o bloco sujo. Tem! Carregamento! O tinido do ferrolho soa como sino fúnebre. O alemão atirou primeiro. Impacto. O projétil do Jagdpanzer ricocheteia na máscara do canhão do Sherman. Faíscas cegam. A torre treme tanto que os dentes de Gromov estalam. Estilhaços da ótica cravam-se no rosto. Sangue inunda o olho. Mas eles estão vivos. O alemão se apressou. A mão tremeu. Fogo! Grita Gromov, cuspindo papa de sangue. O atirador aperta o gatilho. O Sherman rosna pela última vez. O projétil sai. Acerto. A roda motriz do autopropulsado estilhaça-se. A lagarta estoura como corda esticada demais. A fita pesada de elos voa das rodas como cobra. O autopropulsado, indo em velocidade, é jogado bruscamente para o lado. Ele vira de lado. Atola no pântano, inclina e paralisa, girando impotente uma lagarta. Ele não é mais ameaça. Ele é um alvo igual a eles. Acabou. Expira Gromov. Máquina, pare. O incêndio invade o compartimento de combate. Línguas de fogo lambem a culatra. A tinta nas paredes começa a borbulhar. O calor torna-se insuportável. A pele começa a secar e rachar. Eles cumpriram a missão. O rompimento foi detido. A técnica do inimigo queima. Mas o preço foi pago. Colhada está morto. O tanque está morto. Restou salvar as pessoas. Abandonar o veículo, comanda Gromov. Abrir escotilhas. Feridos para cima. Eroquim arromba a escotilha da torre com uma cabeçada. Ar fresco, frio, úmido, cheirando a pântano, invade o forno incandescente. Parece doce como néctar. Eles caem na blindagem. Tossindo, sufocando, caem no metal quente. O atirador arrasta Gromov,
que está meio cego de sangue. Ao redor, paisagem infernal. O nevoeiro dissipou-se, queimado pela temperatura da batalha. Diante deles, o cemitério das esperanças alemãs. Metal retorcido, carcaças fumegantes, lama preta misturada com ferro e carne. Gromov escorrega pela blindagem frontal para a água. O pântano o recebe, esfriando o corpo queimado. Ele olha para seu tanque. O Sherman queima. Chama sai do compartimento do motor em coluna alta e reta. A estrela americana na lateral ficou preta de fuligem, mas é visível nitidamente. A torre, virada para a direita, paralisou, como um monumento à teimosia. O canhão olha para o inimigo derrotado. Mesmo morto, esse tanque continua ameaçando. Colha! Sussurra Erokin, olhando para a escotilha fumegante do motorista. Ele chora. Lágrimas traçam caminhos brancos no rosto preto de fuligem. Lá, dentro, ficou o camarada deles. O homem que não soltou as alavancas até ao fim. O homem que queimou para que pudessem dar esse último tiro. Isso não é vitória de cartaz. Aqui não há bandeiras e orquestras. Há apenas cheiro de carne queimada, zumbido nos ouvidos e mãos tremendo. Gromov tenta levantar, mas as pernas não sustentam. Ele senta com água até a cintura na lama gelada, apoiando as costas na lagarta da máquina moribunda. Ele olha para a obra de suas mãos. 3 tanques pesados, 2 Panthers, autopropulsado, e dezenas de soldados de infantaria que ficaram para sempre nesse atoleiro. Tudo isso foi feito por uma máquina, uma tripulação, em 10 minutos de batalha. A explosão da munição no Sherman coloca o ponto final. A torre pula, das escotilhas sai um feixe de fogo. O metal geme. O tanque assenta, afundando mais no pântano. Ele se vai. Ele leva consigo seu motorista. Gromov fecha os olhos. Escuridão. Silêncio. Apenas longe, atrás da floresta, aumenta um novo ruído. Nossos. Vêm os 34. Chegaram. Mas para a tripulação de Gromov, a guerra por hoje acabou. Para eles começou a eternidade. O nevoeiro vai embora. Ele não se dissipa suavemente como no cinema, mas rasga-se em farrapos, como gaze suja, abrindo a anatomia terrível do que aconteceu nestes 200 metros de pântano bielorrusso. O sol, pendurado no zênite, rompe através da fumaça. Sua luz parece artificialmente brilhante, cortando os olhos inflamados. Junto com o nevoeiro vai embora o tempo. Aqueles 10 minutos, em que se comprimiu uma vida inteira, acabaram. O relógio volta a ticar no ritmo normal. Mas para os sobreviventes esse ritmo parece estranho. O silêncio que cobriu a estrada é mais pesado que chumbo. Não é o silêncio pacífico da floresta. É o silêncio morto de cemitério, onde acabou de trovejar um deslizamento de pedras. Ouve-se apenas chiado. Chia o metal incandescente, esfriando na lama do pântano. Chia a água evaporando. Está lá a madeira, terminando de queimar nas fogueiras em que se transformaram os tanques alemães. O tenente Viktor Gromov está sentado num tronco de bétula caído, a uns 10 metros de sua máquina. Ele não lembra como saiu. Não lembra como o atirador o arrastou pela lama. Ele apenas olha. Seu olhar está vazio. É aquele mesmo olhar de 2000 jardas, sobre o qual escrevem psiquiatras de campo. Gromov vê a cena, mas seu cérebro recusa-se a processá-la. Destruição demais por unidade diária. Diante dele, panorama de apocalipse metálico. O tanque pesado Tiger, aquele mesmo, o primeiro, jaz com o canhão enfiado no atoleiro. Sua torre, arrancada pela detonação da munição, está jogada ao lado, parecida com uma tartaruga virada. Através do enorme buraco rasgado no casco, vê-se as entranhas pretas de fuligem. Transmissão, culatra da arma, prateleiras retorcidas. 57 toneladas de invulnerabilidade transformaram-se em pilha de sucata em fração de segundo. Um pouco mais longe fumega o Panther. Ele queimou até ficar branco. A tinta sumiu, deixando apenas a oxidação cinza. As rodas fundiram-se numa massa única. O cano do canhão baixado, como em sinal de submissão. O autopropulsado Jagdpanzer, que perdeu a lagarta,
Inclinou e afunda lentamente sob o próprio peso. O pântano o leva. E no meio desse caos, seu Sherman. O Emsha parece patético e majestoso ao mesmo tempo. O corpo alto e desengonçado agora está preto de fuligem. A estrela americana na lateral quase não é visível. Da escotilha do motorista mecânico, ainda sai um fio fino de fumaça azulada. Lá, dentro, esfria o camarada deles. O sargento Colheada ficou em seu posto para sempre. Ele se tornou parte da máquina que conduzia. Seu túmulo, 30 toneladas de aço, enviado de Detroit para encontrar seu fim nos atoleiros bielorrussos. O sargento Erokin está agachado na beira da água. Ele tenta lavar das mãos a mistura de sangue, óleo e fuligem de pólvora, mas a sujeira entranhou na pele para valer. Suas mãos tremem com um tremor grande e incontrolável. Ele olha para as palmas com surpresa, como se pertencessem a outra pessoa. O atirador está deitado de costas, braços abertos, e olha para o céu. Dos ouvidos dele ainda escorre sangue. Os tímpanos estouraram. Ele não ouve nada, mas, parece, não se importa. Ele apenas respira, fundo, engolindo o ar com sofreguidão, no qual o fedor de carne queimada e diesel se mistura com o cheiro de agulhas de pinheiro aquecidas. Do lado da floresta, ouve-se um ruído crescente. São os nossos. Na estrada, voam os T-34. 1, 2, 3. Na blindagem, infantaria. Infantaria em túnicas desbotadas, com submetralhadoras PPK no pescoço. Eles estão prontos para a batalha, esperam o inimigo. Mas não há inimigo. A coluna para. Os tanquistas saem das escotilhas. Os infantes pulam para o chão. Eles se aproximam devagar, com cuidado, olhando para os lados. Eles não acreditam nos próprios olhos. O comandante do batalhão de T-34, um capitão com a cabeça enfaixada, aproxima-se de Gromov. Ele olha para a técnica alemã, depois para o solitário e queimado Sherman, depois novamente para os alemães. Seus olhos se arregalam. Ele, oficial experiente que passou por Kursk e Dnieper, não consegue montar esse quebra-cabeça. Quem fez isso com eles? Pergunta o capitão, acenando para o cemitério de felinos. Artilharia? Aviação? Gromov levanta para ele um olhar turvo. Ele tenta dizer algo, mas os lábios estão colados. Ele apenas aponta com a mão para seu tanque. Nós, rouqueja ele. A palavra sai com dificuldade, como um pedaço de vidro. O capitão olha para o Sherman, depois para Gromov. No olhar dele, incredulidade meio a meio com horror. Um único tripulação? Contra uma companhia de pesados? Nem fodendo. A infantaria vaga entre as máquinas alemãs abatidas. Soldados tocam a blindagem esfriando, espiam nos buracos. Alguém assobia. Alguém tira o cap. Eles entendem o que aconteceu aqui. Eles veem a distância, 200 metros. Não é distância de combate de tanques. É a distância em que se veem os olhos do inimigo. Aqui não funciona a balística. Aqui funciona apenas loucura. Gromov levanta com dificuldade, as pernas de algodão, joelhos dobrando. Ele se aproxima de seu tanque. Coloca a mão na lateral quente e áspera. Sherman, M4A2, Land-Lease. Vala comum para 4, como brincavam na retaguarda. Alto, instável, com um canhão que não deveria perfurar Tigers, mas perfurou. Porque não é o canhão que perfura. Quem perfura é o homem. A análise de engenharia dessa batalha mais tarde irá para os relatórios do campo de provas em Kubinka. Especialistas desenharão esquemas, calcularão ângulos de encontro de projéteis, se surpreenderão com a incrível coincidência de circunstâncias. Escreverão que a probabilidade de vitória do Sherman nessas condições era de menos de 1%. Chamarão isso de anomalia estatística. Milagre. Mas Gromov sabe. Milagres não existem. Houve física, houve lama, houve medo que se transformou em cálculo frio. E houve escolha. Escolha entre a espera passiva da morte pelo regulamento e o passo ativo ao encontro dela. Ele lembra o rosto de Colheada antes da batalha.
Rosto simples, de Ryazan. O motorista sabia no que estava se metendo. Ele sabia que o tanque a gasolina, ou mesmo diesel como no A2, inflamaria se perfurassem a lateral. Mas ele levou a máquina para frente, no próprio inferno, sob os canos de calibre 88. Ele a manteve firme para que o atirador pudesse dar aquele maldito tiro. Preço da vitória: uma vida. E 3 almas mutiladas que nunca mais serão as mesmas. Gromov olha para suas mãos. Estão pretas de fuligem, com escoriações e queimaduras. Essas mãos acabaram de destruir técnica no valor de milhões de Reichsmarks e mataram algumas dezenas de pessoas. Mas ele não sente triunfo, apenas vazio. Um vazio enorme e tinindo por dentro, que não há com o que preencher. Esse é o preço da guerra. A vitória não se parece com uma festa. Ela se parece com um local de incêndio, onde estão sentadas pessoas surdas, contundidas, cansadas demais até para se alegrar por estarem vivas. Um enfermeiro que se aproximou começa a enfaixar a cabeça do atirador. Ele faz careta de dor, e isso é bom. Dor é sinal de vida. Erokin finalmente acende um cigarro. A fumaça do tabaco mistura-se com a fumaça do incêndio. Ele traga fundo, até tossir, e pela primeira vez em 1 hora, aparece algo consciente em seus olhos. Gromov vira-se das pessoas e olha para a estrada que vai para o nevoeiro, para onde os alemães não passaram. Missão cumprida. Rompimento fechado. O batalhão pode seguir em frente. Ele entende uma verdade simples e dura que não escreverão nas folhas de condecoração. As características táticas e técnicas da máquina são importantes. Milímetros de blindagem, velocidade inicial do projétil, cavalos de potência por tonelada. Isso é a base. Mas na equação final da guerra, há uma variável que os engenheiros não podem calcular. É a vontade da tripulação de violar as regras. O regulamento proíbe aproximar-se de inimigo superior. O regulamento prescreve poupar a técnica. O regulamento foi escrito com o sangue de milhares de tanquistas que queimaram em 41 e 42. É um livro sábio. Mas às vezes, para sobreviver e vencer, é preciso esquecer o regulamento. É preciso transformar-se de soldado em predador. É preciso chegar a queima-roupa. É preciso bater primeiro, quando não esperam por você. No fundo do Tiger, terminando de queimar, a silhueta alta do Sherman parece um monumento à teimosia humana. O ferro perdeu para o ferro, mas o espírito venceu o cálculo. Gromov cospe a saliva viscosa e salgada na lama. Ele está vivo. A guerra continua. Amanhã haverá nova batalha, novo nevoeiro e novo medo. Mas essa batalha eles venceram. O tenente ajeita o cinto torto e dá um passo ao encontro do comandante do batalhão que se aproxima. O relatório será curto, apenas números e fatos. As emoções ficarão aqui, neste pântano, junto com o metal esfriando. O regulamento é escrito com sangue, é verdade. Cada linha dele é paga com a vida de alguém. Mas a vitória, verdadeira, impossível, arrancada com os dentes da morte, ela é escrita com caráter, e apenas com ele.